Mais um pitch, mais uma cápsula de conhecimento para o projeto. Dessa vez voltado para competência, habilidade e conteúdo, que é sempre uma discussão que cabe na hora de planejamento de projeto. O que é conteúdo, o que é habilidade, o que é uma competência, o que é atitude, e na hora de vocês desenvolverem lá no Canvas qual é o conteúdo e qual é a habilidade, é importante, né, a gente entender bem que tipo de linguagem é essa quando a gente fala de competência. Por que agora nós estamos falando tanto de competência? Bom, nós vamos trabalhar o conceito de competência pelo chá, né? O chá é justamente a gente considerar competência como conhecimento, habilidade e atitude. Esse construto, né, que fala sobre competência. Então, nós não podemos falar de competência se a gente só fala de conhecimento. Nós não podemos falar de competência se a gente só fala de habilidade ou só de atitude. A competência é o todo. Essas três forças colaborando entre elas para dar um resultado. Bom, quando eu falo de competência, eu estou falando de resultado. Competência, ela é trabalhada para um resultado. Então, a competência está diretamente relacionada ao resultado. Ou seja, o que eu preciso, que competência que eu tenho que ter para entregar o que você está me pedindo. Então, portanto, olhar a competência é olhar o que eu peço para esse cara, o que ele tem que me entregar e como eu o desenvolvo para me entregar isso. Então, de novo, falar de competência, eu estou falando de desenvolvimento e não de formação. Então, portanto, para que eu trabalhe por competência, eu tenho que ter clareza de para onde eu estou e para onde eu vou. Ninguém desenvolve competência sem ter uma entrega. Então, o chá fala sobre isso. O C é conhecimento, saber. O que é que eu preciso saber para entregar o que você está me pedindo? O que é que eu preciso saber fazer para entregar o que você está me pedindo? E qual a atitude que você quer de mim? Isso tem que estar claro no descritor da competência. Bom, no Canvas você tem falando sobre a habilidade e conteúdo. Percebe de que a habilidade está no saber fazer e o conteúdo está no conhecimento. Para eu fazer o que você me pede, o que é que eu tenho que conhecer? Percebe? Bom, mas também para que eu faça o que você me pede, que tipo de habilidade que eu tenho que ter para que eu lhe entregue isso? Então, são essas considerações e perguntas que você tem que se fazer quando você vai trabalhar por competências e habilidades. E antes você só trabalhava por conteúdo, então, o que é da geografia que eu preciso dar para os meus alunos e que eles precisam saber, né? Então, estava só no conhecimento, então estava fácil. Agora que ele tem que fazer algo com esse saber dele, é que fica mais difícil. E esse fazer algo está escrito num verbo. O verbo é o fazer. Está claro, quando você define a ação com o verbo, você fica claro o que é que você quer que aquele cara faça. A atitude, né, que é o querer fazer. Onde é que está a atitude dentro dessa leitura, desse descritor da competência? Nem sempre está muito clara. Por isso que, para que você trabalhe com competência, se você, professor, você que vai apresentar um projeto, você ter definido que tipo de atitude que você quer desenvolver naquele sujeito, então, o objetivo sendo de trás para frente, é muito mais fácil você definir a habilidade e o conhecimento que ele precisa. Porque a atitude é o querer fazer, é estar pronto para. E você só quer fazer alguma coisa, ou só se atira quando você está muito seguro de si, ou que pelo menos você está sendo desafiado em alguma coisa que mesmo que você não saiba, você se atira. E é no caminho que você procura saber. Então, uma pessoa competente nem sempre é aquela que tem todo o conhecimento e toda a técnica. Uma pessoa competente é aquela que, através da atitude de fazer, busca recursos para entregar o feito. Então, uma pessoa competente é aquela que entrega o que precisa ser entregue. O que ela vai fazer para entregar é um recurso dela.
Às vezes ela não tem o conhecimento necessário, mas ela busca alguém que tem. Essa é uma pessoa competente? É uma pessoa competente. Às vezes ela não sabe a técnica, mas ela sabe alguém que tem a técnica e traz para si. Uma pessoa competente se no final ela entrega uma boa, né, ela tem uma boa entrega, ela oportuniza. Bom, então justamente são esses significados. Quando você trabalha por competência, você trabalha conhecimento, você trabalha habilidade e você trabalha atitude. Uma pessoa competente são os três. Como a gente identifica dentro de um descritor de competência o que é conhecimento, o que é habilidade e o que é atitude? Nem sempre fica claro e não precisa ficar. Então, o MEC traz isso bem definidozinho, porque é claro que a gente trabalha dentro de um conceito, o educador trabalha dentro de um conceito, que tudo é bem projetado e cada coisa está na sua caixa. Se a gente quer tirar das caixas as especialidades, nós não podemos estar buscando identificadores e separar esses identificadores, que a gente até reconheça, mas a gente não pode separar. Tá? Então, uma competência não é, você precisa desses conhecimentos para essa competência, você precisa dessas habilidades para essa competência, você precisa dessas atitudes. Uma competência é o diálogo dos três. Então, eu não posso separar, né? O conhecimento sem o fazer que eu proponho, ele não vira competência sozinho. Então, portanto, dentro de uma competência eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Você já desmanchou e desmantelou a competência. Ela é um diálogo, a competência só existe no diálogo. Sem o diálogo das três frentes, não existe competência. Por isso que a gente não pode separar uma coisa da outra. Bom, mas para que a gente possa entender um pouco isso, e eu gostaria de alguém me orientando quanto ao tempo, porque é o meu desafio, nós vamos pegar, eu peguei algumas competências gerais, né, da BNCC, para que a gente possa fazer um exercício de tentar identificar aí o que nesse texto indica a habilidade, o que nesse texto indica o conhecimento e o que nesse texto indica a atitude. Vamos fazer um pequeno exercício? Quem poderia já se atirar? O que seria conhecimento dentro desta competência, desse texto? Que conhecimento é que está sendo proposto aí? Então, vamos ler, né, alto para a gente... Bom, a competência é de agir pessoal e coletivamente. Ela está numa dimensão, né? Porque você tem que ver, agir pessoal e coletivamente está numa dimensão que é relacional, né? Então está na dimensão do aprendizado das relações, né? Das relações na sala de aula, está bem dentro dessa área. Bom, mas o que é para ele agir pessoal coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Uau! Haja, né? Então, quais são os conhecimentos que estão aí? O que esse cara precisa conhecer para que ele tenha essa atitude pessoal e coletiva dentro dessa proposta? Porque eles fazem como base princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Pronto, princípios éticos, inclusivos. Então, esse é um conhecimento que eles precisam ter. Eles precisam saber quais são esses princípios, ok? Qual a habilidade ou as habilidades que estão postas aí nesta competência? Outra pessoa? Agir pessoal e coletivamente seria a entrega. A entrega é agir pessoal e coletivamente, né? Você quer um cara competente na ação pessoal e coletiva. Para que ele seja competente, quais são as habilidades que ele tem que ter? Então, essas são as habilidades, né? Então, se você quer um cara para agir pessoal e coletivamente, você precisa desenvolver ele na autonomia. Percebe que aí você já vai definindo as habilidades e, portanto, o seu plano, a sua proposta de aprendizado tem que ser justamente para autonomia,
porque ele vai ter que apresentar isso para que ele seja competente no agir pessoal e coletivamente. E, nesse caso específico dessa competência, ele precisa agir pessoal e coletivamente, porque ele precisa tomar decisões. Decisões com base em princípios éticos. Então, um cara para tomar decisão e agir pessoal e coletivamente, ele precisa ter essas habilidades, né, para fazer uma entrega boa. Qual é a entrega desse cara? Que atitude que ele tem que ter? Está claro aí qual é o texto que fala da atitude? Uhum. Tomar decisões. A flexibilidade, tudo são habilidades que ele tem que ter para tomar decisão. Mas ele tem que tomar uma decisão com base em um coletivo, não é? Então, essa é a tomada de decisão, né, com base no coletivo. Ele tem que produzir essa decisão no coletivo. Porque se ele toma também uma decisão dentro de um lugar individual somente, ele não está sendo assertivo nessa competência. A entrega dele não é essa. Então, por isso que a tomada de decisão, que é a atitude, ela precisa ser considerada dentro dessa estrutura. Então, se por um acaso eu penso, então vamos lá, pensando em planejamento, se eu penso no conhecimento, eu vou nadar muito para chegar ao que eu preciso de habilidade, porque o conhecimento em si só, ele não pede nada. Se eu penso só na habilidade, eu vou nadar muito para fazer com que esse cara, tendo essas habilidades, tome uma iniciativa, faça alguma coisa. Ele sabe fazer, mas querer fazer é outra coisa. Mas, se eu desafio ele no querer fazer, ou você tem aqui uma entrega, então eu quero que você tenha essa atitude, aí eu aciono tudo o que ele precisa ter e saber para entregar aqui. Então, portanto, por isso que a gente fala, e fala muito do Understand by Design e tudo mais. Ou seja, dentro do produto, do que você quer entregar, para quem você quer entregar, você olha para trás e o que é que eu preciso fazer para entregar isso. Então, se você concentra na atitude, e é isso que o mundo contemporâneo pede, e é por isso que nós estamos falando de competência e habilidade, pessoas que façam o que precisa ser feito e bem feito. É isso que nós estamos precisando. Por isso que nós estamos falando de competência, habilidade e atitude. Mas se a gente olha, como na escola hoje, né, que a gente olha só para o conhecimento, a gente não consegue responder a isso. Nenhum planejamento, olhando para o conhecimento, consegue fazer, né, construir essa estrutura de trabalho. Então, olhando para a atitude é fácil. Vamos lá, outro exemplo. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Quem consegue dizer aí qual é o conhecimento que precisa? Respeitar. Seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sejam vocês que querem entre saberes, identidades e cultura. Identidades e culturas, né? Saber definir o que é isso direitinho, o que mais? Direitos humanos. Tá vendo aí o conhecimento vindo? Diversidade dos indivíduos. Diversidade, que tem a ver com o estudo de cultura, de comportamentos. Então, todos esses são conceitos e conhecimentos que precisam ser adquiridos para que o cara, né, exercite lá a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação. Quais são as habilidades para que ele faça isso? Empatia, que aí tem a ver com esse acolhimento, né? Para ele acolher, ele precisa ser empático. Respeitar e promover o respeito. A questão do respeito ao outro, né? A habilidade de respeitar, que tem a ver com a empatia. A questão do diálogo, né? A habilidade de dialogar. Essa é uma habilidade, não é uma conversa, é um diálogo, é uma dança, né? Não é uma discussão, tá? Não é uma concorrência e disputa de saberes, é um diálogo. Então, essa é uma habilidade também. Então, entende? Bom, e a atitude? Sem preconceito. É uma atitude, não?
a atitude está bem lá, né? Resolução de conflitos e colaboração, né? A atitude de colaborador e aquele que está mediando o conflito o tempo inteiro, né? E não deixando com que o conflito atrapalhe a produção, né? Então, é aquele cara que vai estar muito atento a quando o conflito nasce, como que ele ainda atento no planejamento, nas possibilidades de conflito, como eu devo agir. Que tem uma questão muito séria dentro do planejamento, que é o risco, né? A gente nunca pensa do que pode dar errado e um plano B e um plano C para o que pode dar errado. Até o risco e a imprevisibilidade pode ser calculado ou pelo menos diminuído ou mitigado, tá? Quando você planeja bem, e aí o modelo de planejamento precisa contemplar a gestão de risco daquilo não dá certo, o que podemos fazer, já que nós estamos no campo de desenvolvimento de pessoas e de competências e de habilidades em cima de uma problemática ou de um desafio. Pessoas trabalhando em equipe sempre tem uma ocorrência. E aí prever essa ocorrência que está na gestão do risco, que é interessante. Bom, agora um outro. Conhecer-se. Trabalho mais difícil que tem, né? Apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica, capacidade para lidar com elas. Qual o conhecimento aí que está claro? Um autoconhecimento, né? E tem um autoconhecimento tem a ver com o conhecimento do meu corpo, da minha mente, das minhas crenças, então vai tudo junto, né? Na integralidade, por isso que a gente está falando tanto de educação integral. O indivíduo integral, para se conhecer, ele precisa fazer uma vasta pesquisa de si, né? E não o que eu acho, o que eu penso, eu já me conheço, né? Então, dos meus registros emocionais, as habilidades. Aí entra não só o autoconhecimento, mas também o conhecimento do outro por causa da diversidade humana. Exatamente, a partir de mim. Olha, mas se eu me conheço muito bem, né, e tenho um olhar preciso para mim, esse já é um grande passo para reconhecer, né? Se eu sou assim, o outro também terá, né, a mesma complexidade que eu. Então, a partir de mim, olhar para o outro, né? O outro é o meu espelho e não sou eu, né? Então, enquanto eu não me vejo, eu não reconheço ninguém, não, né? Então, eu me vejo no outro. Então, conhecer-se tem a ver com isso, conhecer o outro através de você. Não tem uma possibilidade melhor de você conhecer o outro do que você se conhecer e você saber quais são as suas limitações, porque vai estar clara no outro. O outro vai apresentar para você assim de bandeja, né? Como um espelho, mas se você está tão sem saber de si, você não compreende o outro, você não entende, né? Você não lê o outro. Bom, isso aí de conhecimento. E de habilidade? O que eu preciso para conhecer de mim? Apreciar-se e cuidar de sua saúde física. Você falou. O que você precisa saber fazer? Apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Como que você aprecia-se? Tem uma competência aqui clara. Autocrítica. Né? Essa autocrítica é uma habilidade, né? Ou seja, desconfiar de si o tempo inteiro, né? Então, é uma habilidade. Ok? Então, no projeto, se você vai trabalhar com competências e habilidades, primeiro olhe que tipo de atitude que você quer, né, que esse aluno, ou que essa proposta, ou que esse aprendiz tenha. Em cima da atitude, defina quais são as habilidades que ele precisa ter para ter aquela atitude e quais são os conhecimentos que vão ajudar a ele a ter aquela atitude, tá? Então, olhe sempre de trás para frente, tá bom? Atitude, habilidade e conhecimento. Deixa o conhecimento por último, porque nós somos bons de definir conhecimento. E somos um pouco bons em definir a habilidade. Mas a atitude fica sempre para depois, e é por isso que a gente não muda, porque a gente só muda com atitude. A gente não muda com técnica nem com conhecimento, a gente muda com proposta. Tá bom?
Bom, terminou o tempo, agora as perguntas. Bom, ainda não terminou o tempo e, portanto, as perguntas. Ficou alguma dúvida? Olha o que vocês têm que fazer lá. Conteúdo e habilidade, não é? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando a gente está montando uma vivência e a gente tem que pensar nas habilidades que vão ser, nas competências que vão ser trabalhadas, você acha mais fácil o raciocínio, você pensar primeiro no que você quer trabalhar e depois você buscar um equivalente na BNCC? Ou você acha que é mais inteligente fazer o contrário? Olhar a BNCC, ver o que ele trabalha e encaixar no seu projeto? Deu para entender? Deu sim. Bom, a depender da vivência, a BNCC tem um texto mais claro e justamente por a gente não ter um exercício muito grande de construir descritor de competência, a BNCC dá uma dica como você descreve a competência. Então, é melhor olhar para a BNCC e fazer os ajustes no seu, mas eu acho que para não impedir a criatividade, porque a BNCC não é tudo que nós precisamos trabalhar na escola, ela é um recorte para uma avaliação, tá? E tem uma intencionalidade. A gente é maior do que isso. Então, se você constrói a sua competência e depois você pega ela e compara com o descritivo da BNCC, fica melhor. Para que você não fique olhando tanto a BNCC e aí ela impeça que você vá um pouco mais além. Tá? Então, faz a de vocês primeiro e depois pega uma da BNCC dentro do mesmo domínio, né, ou interpessoal, ou de conhecimento, ou de tecnologia, porque ela divide assim. E aí olha e diz assim, está dentro do mesmo domínio? Tá, agora eu vou comparar a minha competência com a da BNCC para ver, né, se faltou alguma coisa. Então, esse exercício é melhor. Mais alguma? Bom, gente, espero, né, esse resultadão aí. E volta lá, eu vou estar nas salas, qualquer necessidade.